Boa noite. A gente agradece a Deus pela oportunidade, agradecemos o convite de estarmos aqui nessa casa tão maravilhosa, tão especial, tão única, né? Assim, diretamente em contato com as plantas, com as estrelas, é extremamente emocionante. Nós estamos hoje, às vésperas do aniversário de Allan Kardec, né, 3 de outubro de 1804. Então, uma data muito importante para todos nós espíritas, e às vésperas também do aniversário da casa, né? Isso é uma feliz coincidência, entre aspas. Bom, nós vamos tecer algumas reflexões acerca da importância, na visão espírita, da vida, né? Nós estamos vivendo uma época onde é uma época de transição, onde a visão de mundo que impera no planeta é a visão materialista, ainda mas a gente já observa mudanças, uma mudança de paradigma, e uma visão de mundo também hedonista, o prazer pelo prazer, né? Tanto que a gente colocou aqui essa figura mostrando que nós somos seres cósmicos, seres que viajamos pelo universo até chegarmos até Deus, que é o nosso Criador, até a nossa perfeição relativa, e nós temos a nossa máquina biológica, o nosso corpo biológico, mas os fenômenos anímicos estão aí mostrando, não é, que nós realmente estamos acoplados a essa máquina biológica, mas somos espíritos, somos seres espirituais que temos essa roupa e que estamos aqui numa experiência reeducativa, numa experiência de aprendizagem. Então, cada um de nós, como já foi dito, é único. Cada um de nós tem a sua história de vida, tem a sua caminhada, individualmente e coletivamente. E como diz Dr. Bezerra de Menezes, rico é aquele que conhece a doutrina espírita. Esse é o verdadeiramente afortunado, né? Então, André Luiz, ele mostra no Evolução em Dois Mundos, né? Olha só, o princípio inteligente do início das formas mais primitivas de vida até o início do reino hominal, onde começamos a desenvolver o pensamento contínuo, são 15 milhões de séculos. Então, muito nós já caminhamos até chegarmos a termos o raciocínio, a racionalidade, a razão, e estamos aperfeiçoando, né? E por isso que é importante a educação moral à luz do Evangelho. E aí, esse processo, essa caminhada, é um processo de autoeducação, né? Quando nós estamos saindo do nosso umbigo, tentando olhar para o outro, esse exercício é para o nosso próprio aperfeiçoamento, né? Então, cada um de nós tem um planejamento reencarnatório. O livro Missionários da Luz, psicografado pelo benfeitor Chico Xavier, ele mostra detalhadamente, né, que existe um planejamento, tudo é organizado, tudo é planejado, não existe acaso, nós estamos onde estamos porque existe uma razão de ser, ou por escolha, ou por necessidade, né? Por esclarecimento nosso. Nós vemos ali o trabalho minucioso e exaustivo da espiritualidade superior, especialistas, né, em conhecimentos biológicos da existência terrena, né? Ali a gente tem um exemplo que a pedagogia dos espíritos superiores é muito avançada, ela é bem problematizada para que a gente possa compreender e contextualizar, né, que através da reencarnação de Segismundo,
onde a gente vê que houve uma aproximação dele com os pais, cuja mãe agora foi amante no passado, o pai atual foi rival no passado. Então existe todo um processo de aproximação, um processo de diálogo, um processo de realmente de preparação para aquele nascimento, né? E aí a mulher, ela é considerada a médium da vida. É muito bonito essa colocação. Eu queria pedir à minha filha que passe para vocês. Eu trouxe 10 bonequinhos. Eu queria que cada um pegasse e visse, e sentisse, e fizesse. Vamos fazer um exercício de imaginar, né, que nós já fomos assim. Então, é um bebezinho com 11 semanas na gestação, no útero, porque o ser humano, ele tem uma vivência. A vida humana tem uma parte intraútero e depois fora do útero. Todo ser humano passa por essa experiência, não é? Ninguém vai caminhar aqui na Terra a partir da vida extrauterina. Agora eu vim de Natal, teve um congresso brasileiro de perinatologia, onde alguns obstetras americanos já estão pesquisando a placenta artificial. E o próprio benfeitor Chico Xavier, ele disse, no livro em que ele relata isso, ele disse que daqui a 400 anos nós teremos o útero artificial. E a gente viu o trabalho, eles usam ovelhas e fazem toda a nutrição, né? Colocam aquele embrião, o feto ali, vão nutrindo. E isso já é um caminho para o útero artificial, né? Já existem estudos. Mas, atualmente, o benfeitor Chico Xavier disse que daqui a 400 anos. Mas, atualmente, não há possibilidade de se chegar aqui na Terra sem o útero, né? Sem a mulher. É muito importante a gente pegar, por quê? Porque argumentam, quem tem boca diz o que quer, né? Mas muitas pessoas dizem, né, que é só um amontoado de células. E você vê que com 11 semanas é um ser humano perfeito. Vai crescer, vai se desenvolver. E todos nós já passamos por essa fase, né? E aí o espírito, ele não dorme. O espírito, ele não dependendo da evolução espiritual, ele vai participar ativamente daquela gestação, né? Tanto que estamos caminhando para entender que o processo educativo, isso já na ciência, há décadas, os estudos sobre psiquismo fetal, eles já mostram como nós devemos ler histórias para o bebê na vida intrauterina, música, os bebês adoram músicas clássicas. Claro que se for um bebê roqueiro, ele vai gostar de música barulhenta, mas como a gente não sabe, né? Então, de preferência, músicas suaves. Isso já na ciência tradicional, que ainda não fala do espírito, né? E aí já se sabe que o bebezinho, quando ele nasce, se você colocar 100 mulheres falando, ele identifica a voz da mãe. Se você colocar 100 homens, ele identifica a voz do pai, obviamente, se tiver tido uma convivência, né? Então, a importância da educação começar da vida intrauterina, né? E aí, os espíritos, olha só no livro dos espíritos, né, quando fala de herança, né? Então, o que guia o espírito na escolha das provas, né, é exatamente a necessidade daquelas experiências que ele tem que vivenciar, né, para reparar as faltas ou para progredir mais rápido, né?
Nós temos, por exemplo, o cego de nascença, quando nosso Senhor Jesus, ele diz, né, que não foi falta dele, daquele espírito, e como os judeus acreditavam, que poderia ser falta dos pais, né? Então, nosso Senhor Jesus diz, não foi dele nem dos pais, é ele que veio para a glória de Deus. Então, na Gênesis tem a explicação, que é para que ele pudesse acelerar o progresso evolutivo dele, né? Então, nós herdamos de nós mesmos tudo aquilo que nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Por quê? Porque existe a lei de ação e reação, né? Nós colhemos, nós plantamos e nós colhemos. Então, olha só, isso é muito importante. A gente quer fazer essa reflexão, planejamento, a gestação, as questões do que se discute nos dias atuais, né? Questão de se dizer que a mulher é dona do corpo dela. Então, a gente tem que juntar algumas noções da própria ciência com a ciência espírita, não é? Então, na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Olha só, o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Quer dizer, não se deve, é um direito de viver. É uma outra pessoa que está em desenvolvimento ali dentro daquele útero. É um outro ser. É um ser e é um ser humano. Não é um cachorrinho, não é um gatinho, não é um peixinho. É um ser humano que está em processo de desenvolvimento. E quando é que esse processo de desenvolvimento termina? Nunca. Porque cada fase da vida da gente tem peculiaridades específicas. Então, é uma questão básica. Na própria, olha, independente da visão de mundo, independente da ideologia, isso é ponto pacífico. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Para isso é um denominador comum na compreensão contemporânea do planeta, certo? Então, se é um outro ser que está em desenvolvimento, primeiro, o direito da mãe, da mulher, termina quando começa o direito daquela pessoa que está em desenvolvimento, que tem outra identidade genética, que tem é um corpo que está em formação. É inerente ao fato de ter útero, você ter a possibilidade de gestar outra pessoa. Não é? A pessoa não nasce grávida, né? Nem fica eternamente grávida, nem fica levemente grávida, nem intensamente grávida. Quando você vai fazer o exame, ou está grávida ou não está grávida, né? Então, é muito interessante porque nessa questão aqui, só essa questão daria para se passar dias e dias e dias, né, discutindo, falando, refletindo. Então, aqui não se cogita eutanásia, não se cogita abortamento, né? Não se pode atentar nenhum segundo contra a vida de ninguém. A vida do outro é do outro. Aquela pessoa tem direito de viver, independentemente da situação em que ela esteja. E isso hoje é mais do que nunca importante, porque, por exemplo, na Suíça, nos ditos países desenvolvidos, que de desenvolvidos há controvérsias. Muito bem, no Livro dos Espíritos está bem explicitado que a nossa civilização ela é parcial, ela é superficial. Nós somos civilizados na superfície. É muito bonito essa explicação dos instrutores. Porque seremos de fato civilizados quando entendermos, né, os ensinamentos crísticos, que são ensinamentos cósmicos, que, como disse São Vicente de Paulo no Evangelho, a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. Em qualquer planeta que a gente for, isso é questão de direito cósmico, de fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Porque quando Jesus esteve na Terra, né, encarnado, Jesus não deixou nenhuma religião, a religião é do amor e da verdade, e ele falava ao ar livre. Só que é uma coisa muito bacana, né, que Jesus, na praia, falava para milhares de pessoas e não tinha aparelho de som, né, era um fenômeno mediúnico.
Dona Ivone Pereira fala no Memórias de um Suicida que acontecia um fenômeno mediúnico que cada um via e ouvia de acordo com o seu merecimento, sua evolução espiritual. Então, tinham pessoas que Jesus falava e a pessoa via como se fosse um filme. Outros mal escutavam, outros só ouviam. Então, cada um... Mas não tinha aparelho de som, até porque na praia ia ligar aonde, né? E quando Jesus multiplicou os pães, 5.000 pessoas, né? Mas, então, a questão básica é o direito de viver, né? Aí você tem suicídio assistido, que chega lá... Ou tem um documentário que mostra que se a pessoa tem mais ou menos 20% dos suicídios assistidos, pouco mais de 20%, que a causa é porque a pessoa não quer mais viver, pronto, não quero mais. Quer dizer, é uma coisa assim totalmente sem sentido. E a gente entende a importância de estar aqui na Terra e de aproveitar, não é? E ainda tem um detalhe, crime algum deixará de ser crime por decreto. O ordenamento jurídico tem pena de morte nos Estados Unidos, né? Então, assim, não é porque é permitido que... E aí essa questão da visão de mundo, que eu falei, por exemplo, né, na China, você tem... matam as crianças, que é uma menininha, então querem menino. O problema na China, na Índia hoje é que só tem homem, né? Não tem mais quase mulheres. Aí, olha só, a menininha, o corpinho quentinho, todo mundo passando, né? Enfim, é uma banalização da vida, né? Desumanizando realmente o ser humano, né? E a gente tem, que a ciência já mostra bem matematicamente, isso não é mais questão controversa. Todo mundo sabe que quando junta o espermatozoide com o ovócito, que vai dar o zigoto, que é uma célula única que dá origem a todas as outras células do corpo humano. E nesse momento você tem a definição do sexo cromossômico, XX uma menininha, XY um menininho, né? E aqui você tem o embaralhamento genético, que é o patrimônio genético da criatura, que nunca mais vai modificar até o último dia de vida na Terra. É aquele DNA que você faz, inclusive, o exame de DNA para saber, né? E aí, passando bem rapidinho, aqui a gente tem o desenvolvimento do bebê nos primeiros 5 dias de vida. Porque, como diz na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, né, se o Espiritismo vai ser uma religião, vai ser conhecido em todo o planeta, vai ser aceito. Os Espíritos superiores disseram que sim, só que ainda vai ter que lutar contra os interesses. Mais contra os interesses do que contra as convicções, né? Olha só, porque a palavra mágica é a palavra interesse. Interessa a indústria de biotecnologia. Por quê? Porque nesses primeiros 5 dias que o bebê tem, as células são poderosíssimas. Você pode, inclusive, deixar congelado por tempo indeterminado, né? A nossa lei de biossegurança diz que você, depois de 3 anos, não é mais legal, você pode descartar e fazer pesquisas à vontade, que é o que fazem, não é? Então, olha só, ali você tem interesses em quê? Em clonar embriões, em cultivar embriões, né? Utilizar essas células para pesquisa, destruição, você faz uma eliminação dos embriões doentes. Então, aqui todo mundo começou, todo mundo atravessou essa fase. Então, são os primeiros 5 dias de vida, eles são de muito interesse para as pesquisas, para a indústria, né, que transformou-se num objeto de consumo, numa commodity, porque ele ainda não está implantado no útero. Ele sai do ovário, a fecundação ocorre na tuba, e o embrião, então, vai caminhar até chegar no útero e pregar na parede. Então, nessa fase é facílimo de ser. Tanto você faz em laboratório, como você pode pegar de dentro do útero, né? Só rapidinho também, olha que é um bebê com 21, 22 dias, você tem o coração do bebê, né, aqui batendo, e todo o sistema circulatório do bebê funcionando. Você ouve no ultrassom, a mulher nem sabe que está grávida. E aqui você pega essas células e vai fazer biópsia, não é? Aí vê se o bebê é doente, elimina. Vai escolher o sexo do bebê. Enfim, aqui, isso aí é antiético. Se o bebê é doente,
Por exemplo, na Islândia, isso é usado para fins eugênicos, né? Não nasce mais nenhuma criança com síndrome de Down. Fazem logo o exame genético, se tiver alguma coisa, né, elimina. Isso não é medicina. Medicina é você tratar, é você curar, não é você eliminar quem está doente, né? E André Luiz fala, em 1947, no livro No Mundo Maior, já chama a atenção para essa questão da escolha do sexo. Porque ele já diz, olha só, a imposição do sexo ao embrião, porque você escolhe o espermatozoide, quem define o sexo é o espermatozoide. Se for um espermatozoide X, vai ser uma menininha, se for Y, vai ser um menininho, né? Então, olha só, perturbar a harmonia dos cromossomos vai ser uma coisa séria. Por quê? Porque não vai atingir a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá características próprias, independente da forma exterior. Porque a alma, a sede do sexo é na alma. E a natureza, ela não dá saltos. Então, existe toda uma preparação, uma programação, não é? A coisa não é feita... E a obra de André Luiz, ela é uma obra, assim, extremamente revolucionária, porque pela primeira vez na história da humanidade, nós temos informações de como o mundo espiritual trabalha, uma fonte límpida, fidedigna, como foi do benfeitor Chico Xavier, né? Até então a gente só tinha o que acontece daqui para lá. Então a gente vê que a programação ela é muito criteriosa. Então, como nós dissemos, olha, o desenvolvimento ele é um processo contínuo, né? Então, todo ser humano tem um desenvolvimento na vida intrauterina. Então, começa dessa célula e vai se multiplicando, o embrião até a 8ª semana, feto aí nasce. A partir do nascimento, vai passando por modificações até chegar no seu último dia de vivência no planeta, com 100, com 110, com 120, enfim. Todo dia a gente muda. A única coisa permanente é a mudança. Então, é um processo contínuo que é ser humano desde o começo. Isso aí é importante, que é uma outra pessoa que está se desenvolvendo. Então, a mulher diz assim, eu sou dona do meu corpo. Bom, primeiro que ali é outro corpo, é outra pessoa, é outro ser, é um ser humano que está em desenvolvimento, né? A gravidez é indesejada? Isso pode... Olha, só tem uma forma 100% de não engravidar. Uma mulher ficar vestida do lado do homem, vestido também. Eu já fui para cesárea, que eu cuido de bebês, né? Eu já fui assistir cesariana, onde a indicação da cesárea é para manter a virgindade. Porque os dois ficaram pelados se esfregando, né? E aí o espermatozoide pegou o rumo dele, né? Então, não existe, pode engravidar tomando pílula, é difícil, mas pode. Usando DIU, é difícil, mas pode. De trompa ligada, é difícil, mas pode. Eu já vi também um bebê, mais de 3 quilos, que nasceu lá na maternidade escola, que a mãe tinha ligado as trompas 3 vezes. 3 vezes ela engravidou. Ninguém sabe explicar, porque a gente é instrumento de Deus. Mas quem determina tudo é o alto, é a espiritualidade superior. Por mais sabido que a pessoa, por mais ciência, por mais, sabe, ninguém comanda. Ninguém sabe o dia que a pessoa vai desencarnar. Aí a criatura, ela com 40 anos, né, 3 vezes ligou as trompas e ela disse que começou a sentir um mal-estar. Aí foi ao médico, passaram remédio para nervo. Aí continuou o mal-estar, passou remédio para verme. Aí ela mesma achou parecido com gravidez e foi atrás de fazer o exame grávida. E ainda foi num médico que fazia aborto lá em Maracanãú, hein? E ele ainda puxou, ainda aspirou o menino. E eu fiquei lá na cola para ver o menino nascer, que eu disse, esse é cearense da gema, né? Aí eu disse, o que foi que o doutor lhe disse? Não, ele disse que eu tenho 2 úteros, que ele tirou de um, mas ficou do outro. Olha, passou o queixo na criatura, né? Então, a gente deve ter a compreensão, né, de que é um processo, e hoje, cientificamente,
o que existe de mais moderno, mais novo, é a importância de se cuidar do ser humano da concepção aos 2 anos de idade, gente. Isso é o que tem de mais novo na pediatria, tá? Na verdade, o pré-natal deve começar 6 meses antes da mulher engravidar. É o que deveria acontecer. Para tratar a verminose, ver se a glicemia, pressão, tratar a anemia, para se preparar para gestar, né? E aí, já se sabe que vai repercutir a vida inteira da pessoa, na inteligência, na força muscular, na capacidade de gerar filhos, né? A partir das intervenções, dos cuidados, da concepção aos 2 anos de idade, né? E o feto é um ser que hoje ele é cuidado, operado intraútero, né? Existem as cirurgias fetais para defeitos graves que são corrigidos, né? Que podem trazer sequelas e que são feitas hoje no bebê dentro do útero e continua a gestação e o bebê nasce saudável. E os instrutores espirituais, eles são muito austeros, né? Essas perguntas aqui, 344, 56 a 360, elas englobam a parte da bioética espírita, né? E a 822 ainda fala: a emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie, né? Então, é importante, olha só, na pergunta 358, né, que o benfeitor Allan Kardec perguntou: o abortamento voluntário é um crime em qualquer época que seja a da concepção? Olha a resposta. Só essa resposta aí já dá para a gente, poderia acabar aqui e a missão eu já consideraria, né, a minha lembrança, a nossa reflexão, né, satisfatória. Então, os benfeitores espirituais, eles dizem: existe sempre crime. Olha a palavra que ele usa, crime. Então, os instrutores espirituais, eles não alisam, né? Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Então, uma criança dessa, que hoje existe jurisprudência, não é que seja legal, mas existe jurisprudência. Mas eu posso processar o médico ou qualquer um pode processar, que indica, porque se indica de rotina, mas a mãe que fizer, ela pode depois processar, porque não é lei, né? Mas você sabe, olha o que o Espiritismo mostra, que o corpo, né, a alma, o corpo é instrumento das provas que a gente tem que suportar na Terra, né? Então, se a pessoa ficar em coma, tiver Alzheimer, tiver um Parkinson, ficar aleijada, tem um câncer, seja feita a vontade de Deus. Eu vou tentar ter dignidade de suportar aquela prova, sabendo que aquilo é uma experiência que eu preciso passar. Ou por reparação, ou para acelerar a minha evolução. Então, os espíritos, olha só, eles dizem sempre, não é assim, às vezes, mais ou menos, né? Sempre é um crime, né? Então, essa situação aqui, esse espírito precisa dessa experiência, né? É uma experiência que não é só do espírito, é da família também, né? A mãe, no caso, aqui tem um documentário, quem quiser assistir no YouTube, Eu, Vitória, que é a história da Joana, do marido, e da Vitória, né, que foi acolhida até quase os 2 anos, quando ela desencarnou lentamente, suavemente, e a mãe conversando com ela, disse: minha filha, ela conta isso, eu assisti a Joana falando isso, minha filha, olha, se for sua hora, a gente agradece a Deus você ter estado conosco, conversou com a menina e liberou, você pode ir. Então, você está vendo que é um ser humano. Olha a interação dela com a família, com o pai. Porque as pessoas dizem: ah, é um monstro. E os espíritos dizem: se não tiver espírito, o que, que vai acontecer? Vira uma coisa disforme, uma bola de carne, né? Então, a gente sabe o contexto da reencarnação, né? O corpo é instrumento das provas pelas quais a gente tem que suportar, né?
Então, a gente sabe que o corpo é importante, né? Tanto que nosso Senhor disse, olha, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, e seres lançado no fogo eterno. Então, os instrutores espirituais explicam que Jesus dizia isso, disse isso para os desencarnados, quer dizer, que iriam nascer com os problemas que necessitavam. E a vontade de viver dessas crianças é uma coisa tão impressionante que quanto mais passa o tempo, mais velha eu fico, mais eu me espanto, né? E aqui a gente tem essa menininha que nasceu com 284 gramas, 21 semanas e 6 dias em Miami, a Amelia Taylor, aqui com 2 anos, né? Ela nasceu em 2006, então agora ela já está maiorzinha, né? E aí nós estamos num momento de muita reflexão da questão ética, porque a gente, tudo é permitido. A gente tem o livre-arbítrio, né? Então aqui, essa moça já tinha 6 filhos, engravidou de 8, né? De espermatozoides de um amigo, e aí ela teve 8 filhos, já tinha 6, ficaram 14. O médico dela foi cassado o diploma nos Estados Unidos, né? A gente tem aqui, olha, essa senhora com 70 anos e o marido com 79, ela teve esse bebê com fertilização in vitro, aqui o bebezinho com 2 quilos, depois de 46 anos de casado, né? Então ela gestou, preparou o corpo, fez e deu certo, né? Aqui olha, os médicos queriam que ela abortasse, isso foi em 97, porque, né, olha só, 2, 4, 6, 7 crianças, mas ela, não, muito católica, não abortou nenhum, foi sensação nos Estados Unidos, e hoje já estão todos, né, adultos. Então, a lei dos transplantes também é muito clara. Esse argumento não se sustenta. Eu sou dona do meu corpo. Ó, negativo. Ninguém pode mutilar. A última moda agora é ter só uma perna. Eu vou pedir ao médico para cortar a minha perna. Não pode. Você não pode mutilar seu corpo. Eu quero doar. Teve um prisioneiro nos Estados Unidos, isso mesmo nos Estados Unidos, que a filha dele precisava de um rim, ele só tinha um. Ele quis doar, não pode doar. Você só pode doar aqui no Brasil se for órgão duplo. Você pode doar um rim, se você tiver os 2. O seu coração você não pode doar. Então, como é que eu sou dona do meu corpo? Né? É muito interessante, porque isso é uma visão libertária do mundo. Por que o Estado vai mandar em mim? Bom, então tem a parte que o meu direito termina quando começa o direito do meu filho. Né? Existem formas de evitar a gravidez. A gravidez foi acidental. Então vá doar o bebê para adoção, né? E aí a gente precisa então dessa cultura que respeita o nascituro, né? Porque com essa visão de libertar, de aprovar, de descriminalizar, você está deixando a mãe e feto adversários, né? Porque já pensou numa situação que a mãe pode eliminar seu filho? É uma coisa tão cruel, tão grotesca, que não dá para imaginar um planeta com essa situação, né? Porque a mãe, se você tiver uma referência na vida, é a mãe. Claro que nem todos são mães, todas são mães, e a gente sabe por que os problemas da reencarnação, não é? Chico Xavier uma vez foi procurado por uma senhora que tinha 10 filhas, e todas 10 casadas, e nenhuma dava um telefonema para a mãe, um para remédio. Se a mãe estava viva ou morta, né? Estava nem aí. Aí ela foi para Chico perguntar por quê, né? Chico, minha irmã, você sabe, os jovens hoje, né, são muito isso, muito aquilo. Ela disse, não, Chico, eu quero a verdade. E você sabe qual é? Aí Chico, olha, minha irmã, é o seguinte, na encarnação passada, você foi dona de bordel e você aliciou essas 10 moças com promessas de emprego e elas se prostituíram. Você prostituiu, né? E elas têm uma mágoa profunda de você. Aproveite agora para você visitá-las, para ver se elas lhe perdoam, porque era a nível inconsciente, né? Quer dizer, a pessoa não lembra, mas lembra, né? Você, não lembra, lembra por aquele choque. As moças não queriam nem ouvir falar da mãe.
Então, a doutrina espírita é um salto quântico, porque vai mostrar para a gente a reencarnação. Ah, ela não fez nada nessa, mas olha a história do passado. Né? Ah, e todo mundo tem que honrar pai e mãe. Sim, aí a gente vai ter que procurar. Às vezes também não é só do passado. A benfeitora Joana de Ângeles orientou uma senhora que procurou, né, através de Divaldo Franco, que a menina dela tinha uns 3 anos, a menina não suportava a mãe. Era a mãe para um lado e a menina não queria nem ouvir falar da mãe. Aí a mãe foi saber se eram inimigas do passado. A benfeitora Joana de Ângeles disse que não. É que ela queria um menino, ela não queria uma menina. Aí ela rejeitou a criança e ela disse as coisas para a criança quando nasceu. Ah, mas uma menina, e falou e não sei o que, e ficou falando, né? Só que a tal história depende do espírito, o espírito rancoroso, o espírito se magoou. Ah, o corpo é pequenininho, sim, mas a criança, o espírito está ouvindo tudo. A importância da evangelização intraútero, do culto do evangelho no lar, né? Aí o que foi o remédio? Conversar com a menina dormindo toda a noite, fazer prece. Minha filha, eu lhe amo, me perdoe. Depois de mais de ano de conversa, a menina se ajeitou com a mãe. Né? É aquela coisa que a gente tem que entender, que nós somos espíritos e entender de espírito para espírito. Do mesmo jeito, uma senhora em coma, né, na UTI, e se comunicou no centro espírita. Eu assisti a fala do intensivista lá em Vitória, no Espírito Santo. Ela deu um pito nos filhos, porque os filhos não estavam nem aí. E aquela experiência, ela precisava passar e os filhos também precisavam compartilhar. Quer dizer, o corpo está ali em coma, mas o espírito não está em coma congelado. Não é? Então é muito interessante a gente ver, né? Aqui, olha só, esse bebê tem 19 anos e 9 meses. E esse aqui, olha, tem 24 anos e uns 2 meses. Essa criança ficou 24 anos congelada, o espírito lá no embrião congelado. Aí o casal, o pai tem uma doença grave, aí eles adotaram o embrião. Ela gestou. Do mesmo jeito que essa moça, que é uma cientista da NASA, também adotou o embrião. Ela tomou hormônio, aí pegou o embrião da clínica e gestou o embrião e nasceu aqui o Lion James, né? Ficou 19 anos congeladinho, olha só. Então, o espírito está congelado também? Não, né? Dependendo da evolução. Ele está ligado, porque no livro dos espíritos tem lá explicado. Começa na união, começa na fecundação. É ali aquelas células são bem escolhidas e é um laço fluídico que vai se apertando. Então, quem for evoluído vai passear, vai trabalhar. Quem não for, né? Bom, isso aqui a gente já falou, né? E a indústria do abortamento é uma indústria extremamente poderosa, lucrativa, né? E há interesse das fundações internacionais também com relação, tá? Com relação aos lucros, né? E também com relação à eugenia e à parte hegemônica, né, dos países do norte. Então, a gente também não pode ser ingênuo de achar, né, e as consequências, o aumento da violência, né, e aí a pílula do dia seguinte é uma pílula que é uma bomba de hormônio, né, ela é abortiva quando é tomada depois da relação, né, porque ela não vai prevenir a fecundação. Já teve a fecundação na maioria das vezes, quando a pessoa toma o remédio, né, e é uma bomba de hormônio. E existem as consequências, tanto biológicas, como psicológicas, quanto espirituais, para a mulher, para o homem, para a equipe que faz, né? E aí a gente tem, né, o grau de responsabilidade da mulher é maior, né? O homem poderá ter, em outra encarnação, moléstias testiculares, problemas endócrinos diversos, né? Distúrbios mentais, obsessões. A mulher vai ter gravidez ectópica, placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, né? E aí nascer enferma, estéril. Isso aqui no livro Religião dos Espíritos, olha,
Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar provocando o aborto delituoso pela fome de prazer reaparecerão enfermas e estéreis. Então a gente sabe que o antídoto do mal é a prática do bem. Ninguém vai ficar chorando à beira do caminho, o que fez está feito. Agora vamos fazer uma nova história e fazer o bem, né? Cuidar de crianças, enxovalzinho, trazer bola para as crianças, ajudar os idosos, enfim, fazer alguma coisa que a gente possa construir uma nova história, porque afinal de contas Deus é misericordioso. E para encerrar, nesse livro Contos e Apólogos, olha, tem um capítulo 11, Seara de Ódio, em que isso aqui é exemplo, né? Não é um exemplo da lei de causa e efeito, né? Em que o espírito ficou revoltado, que a mãe abortou, se grudou na mãe e só saiu dela quando ela também desencarnou. Reencarnaram depois, grudadas, olha só, disputando o mesmo corpo, né? Então, gente, tem muita coisa para se falar. A gente deu, assim, uma pincelada muito en passant, né? Doutora Helena, a senhora podia fazer só uma observação, como foi a experiência de implantar na Faculdade de Medicina uma cadeira de espiritualidade? Ah, pois não. Bom, na verdade, foi tudo assim muito natural, né? Porque a gente participava ativamente dos planejamentos, dos treinamentos, e houve uma mudança no currículo médico, como está ainda também mudança, isso há 14 anos atrás, né? E aí surgiram as cadeiras, a necessidade das cadeiras opcionais. Como a gente participava ativamente das reuniões uma coisa que eu sempre, assim, sempre fui apaixonada por aulas, pela faculdade e tudo, né? Então sempre participamos. E aí a gente também, a minha paixão desvairada pelo Chico Xavier, fui assistir uma fala da doutora Marlene Nobre. E a doutora Marlene Nobre, vou ter que ir para lá, não. Doutora Marlene Nobre veio a Fortaleza lançar um livro, e eu imediatamente fiquei na cola dela, porque eu entendi imediatamente que ela seria a filha, ela era a filha adotiva, filha do coração de Chico Xavier, né? E aí ela me mandou um livro falando, né, por que vamos pensar na disciplina Medicina e Espiritualidade. E justamente na época estavam pedindo disciplinas, né, Medicina e Espiritualidade. Foi a hora, quando disciplinas opcionais, aí na mesma hora a gente organizou, né? E todo semestre, então, a gente tem um espaço de sensibilização, porque é uma disciplina opcional, e eles têm que fazer disciplinas opcionais, né? E aí a gente vem, então, coordenando, trazendo pessoas, e nós falamos de experiência de quase morte. A gente é um espaço público, espaço da diversidade, mas a gente traz muito essa questão da experiência de quase morte, da mudança de paradigma. E aí eu me aposentei há um ano atrás, mas continuo semestralmente organizando a disciplina, né? E terminamos agora o curso de cuidados paliativos, que é muito interessante, o cuidados paliativos, que é uma especialização médica, e a abordagem do sofrimento espiritual é mandatória, né, da Organização Mundial de Saúde, compreendendo o ser humano como um ser espiritual, né? Então, naquelas situações em que a gente tem são ameaçadoras de vida, né, de doenças crônicas degenerativas, ou a terminalidade, todas as situações que envolvem o sofrimento humano, é mandatório se ter, é uma demanda obrigatória mesmo, para se olhar para o lado espiritual do ser humano, cada um na sua compreensão, né? Então a gente está vivendo realmente uma mudança de paradigma, a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão entendendo mais e exigindo, inclusive. E nós espíritas, é uma coisa que a gente vem, inclusive, pensando de fazer um trabalho nesse término de curso para ajudar a gente a refletir sobre o processo de morte, né? Na perspectiva espírita. Como é que cada um pensar na sua morte, porque a morte, pensar na morte é pensar na vida, né? Nas diretivas antecipadas de vontade. Como é que eu quero terminar meus dias, com quem, aonde,
né? O que eu vou organizar para deixar para quem, o quê. Então são coisas que a gente tem que se preparar, e a doutrina espírita também ela é assim é revolucionária nessa abordagem, né? Então a gente está nesse processo de caminhada, e já tem no Brasil todo, já tem no mundo todo, né, a visão da espiritualidade dentro da medicina. Aliás, a espiritualidade já está em todas as áreas praticamente, né? E aí a gente foi assim, um instrumento que na verdade é como trabalhar, é como fazer a caridade. Só quem sai ganhando é a gente mesmo. Na verdade, a gente não está ajudando os outros, a gente está ajudando a gente mesmo, né? Então, nós estamos aí nesse trabalho, procurando nos melhorar, né? Que não é fácil, é muito difícil, mas agora a gente tem que ser resiliente, né? Eu tenho uma dúvida. E os casos de microcefalia e os abortos por lei? Porque, tipo, tem mulheres que engravidam de crianças que não têm cérebro. E a maioria dos médicos, eles aconselham o aborto, porque eles dizem que a criança vai nascer sem cérebro e vai vegetar, né? Então, tipo assim, tem que nascer mesmo sem um cérebro, mesmo vegetando, sem poder se mexer praticamente? Aí é onde entra a compreensão da doutrina espírita, né? A gente sabe que não existe acaso. A lei permite que se faça o abortamento em caso de risco de vida da mãe. Caso de risco de a mãe risco de morrer, realmente você tem que zelar pela mãe, né, em primeiro lugar. Agora, em termos espirituais, não se justifica nem em caso de estupro, nem em caso de deficiência, seja ela qual for. Foi isso que a gente mostrou ali, né? Que o corpo é instrumento da evolução do espírito. Agora, a gente não encontra em lugar nenhum da doutrina espírita, é proibido isso, é proibido aquilo. Existe a lei de causa e efeito. Você é livre para as suas escolhas, né? E eu vou prestar contas a Deus dos meus atos. Agora, eu estou consciente de que existe uma razão dessa vivência, dessa gestação do bebê com microcefalia, de eu ter tido essa gravidez atribulada, do bebê estar normal até o dia de nascer. No dia de nascer ele fica totalmente sequelado, porque sofre na hora do parto, e eu vou eliminar o bebê, entendeu? Então, assim, pela lei cósmica, é uma prova que a gente deve enfrentar com dignidade, por exemplo, e não eliminar. E por exemplo, se a pessoa for até a justiça e o médico não quiser fazer o aborto e o juiz mandar aquele médico fazer o aborto, o médico é obrigado a fazer o aborto? De jeito nenhum. Ele pode e alega objeção de consciência. Eu não estudei medicina para matar ninguém. Ninguém vai me obrigar a matar ninguém. Existem médicos que acham naturalíssimo fazer aborto. Entendeu? É isso que eu disse, a questão do lícito, né? Que nem tudo que está na lei, o ordenamento jurídico, ele vai avançando de acordo com o avanço espiritual. Nos Estados Unidos tem pena de morte. No Brasil nós já, graças a Deus, não temos mais. Não é? Mas isso aí eu entendo que é uma questão de compreensão, de evolução. À medida que a gente for se espiritualizando, a gente vai entender que o estupro, se eu for estuprada, se meu filho pai do meu filho é um traficante, meu filho não tem nada a ver com isso. Né? O criminoso não foi meu filho. Né? Então, assim, mas isso é uma compreensão. E Deus, não existe isso de apontar o dedo e de julgar, porque cada circunstância tem atenuantes e tem agravantes, né? Boa noite. Boa noite. Sem nada por acaso, no caso de um bebê saudável e a mãe em risco durante a gravidez, e ela assim escolher pelo bebê, não é o mesmo caso do pai que quis doar um rim para a filha, mesmo quando estava preso?
Pois é, eu já vi inclusive casos assim. A mãe com tumor no cérebro, câncer, chamava Aline. Ela desencarnou uns 6 anos depois que o filho nasceu. E ela tinha uma filha e não sabia o sexo, não foi dito para não influenciar. E ela sofreu pressão de todos os especialistas, porque ela precisava de fazer quimioterapia e radioterapia, porque era um tumor agressivo. Conversei muitas vezes com a Aline, tem uma foto dela no computador, né? E a Aline nunca, ela era professora de história, ela nunca hesitou, ela disse, não, eu vou ter o meu filho. E a psicóloga ficou do lado, ajudando, mas assim, com aquele cuidado, nem dizer faça, nem dizer não faça. Porque como é que eu vou dizer o que foi dito para ela? Você tem o risco de morrer, o câncer vai piorar com a gravidez, porque altera a imunidade, você poderá morrer junto com o bebê. Mas ela preferiu ter o bebê, e o bebê nasceu, e ela morreu, ela desencarnou uns 5, 6 anos depois. Inclusive sofreu muito depois com o marido e tudo mais. Então, assim, é a questão da autonomia. Hoje se vê muita autonomia e a decisão compartilhada, tá certo? Então, assim, é por isso que é importante, eu acho esses momentos preciosíssimos nas nossas vidas, para a gente refletir e fazer as escolhas. Porque não sou eu que vou dizer para uma mãe, jamais eu iria chegar para essa mãe e dizer, não, você tem que dar a vida pelo seu filho, de jeito nenhum. E nem iria dizer, não, você tem que tirar o filho, senão você vai morrer. Porque isso aí, você tem que respeitar a autonomia dela, a escolha dela, entendeu? Agora, o que nós espíritas precisamos, aos nossos jovens, a gente tem que fazer, eu já falei na Federação Espírita, infelizmente até agora não teve assim, num momento não chegou, talvez, né? Mas não teve assim uma sensibilidade de fazermos rodadas de conversas com jovens, porque todo mundo passa por situação difícil, né? Uma gravidez muito jovem, e aí sabe-se nas consequências, por exemplo, do abortamento, elas duram a vida inteira. São sequelas psicológicas que duram a vida inteira. E aí tem vários tipos, depressão, que não responde a medicamento, que vai aparecer na menopausa, certo? Do homem também, a síndrome traumática pós-aborto. Então, é muito importante você conversar com aquele jovem, porque ele poderá, né, aquele filho vai fazer a diferença na vida, né? E é um momento assim, de muita dificuldade na vida. Eu acho esse momento aqui, a gente sentar e conversar com os jovens, já me coloquei à disposição, pra gente, não é para dizer, você vai fazer, você não vai fazer, não. Eu matei. Tem remédio. Deus, o pior bandido vai virar um anjo. Deus é amor e misericórdia, não é? Ninguém vai atacar nem julgar. Nós vamos ajudar e a evitar o que for possível, né? Desses problemas que muitas vezes por falta de reflexão, né? Agora, dos Estados Unidos, foi verdade. E aqui também não pode doar, se só tiver um. Boa noite. Boa noite. Eu queria só que a senhora explicasse, se possível, mais uma vez, acho que breve por causa do tempo, em relação a que a senhora falou sobre as cirurgias que são feitas no feto, né, por questão de correções, mas logo depois, ou antes, eu não lembro direito, a senhora falou sobre a correção sobre síndrome de Down. Aí, uma hora a senhora falou que podia, aí depois não. Se a senhora só explicasse novamente. Porque é muita coisa, eu joguei tudo aproveitar a oportunidade, coloquei tudo numa panela só, mas isso você tem que sentar, realmente fica confuso. Hoje existe a biópsia das células do bebê logo nos primeiros 5 dias de vida. Então, é feito de rotina nas clínicas de fertilização. Daí a importância de você refletir, né? Como também se faz o teste
quando a mulher tem 40 anos, para saber se o bebê tem Down. Para que você vai matar? Esses testes de biópsia, o que faz? Eu mostrei, mas não falei, só fiz passar. Hoje se vai para o laboratório para escolher uma criança compatível para doar sangue para o irmão que está com câncer, não é? Não faz? Para doar tecido. Olha que coisa antiética. Desrespeitando o direito do outro. Como é que uma pessoa com saúde, você mata embriões doentes, você elimina embriões que não são adequados, entre aspas, escolhe um e aquele um vai ficar a vida toda doando sangue, tecido para o irmão doente. Como é que se faz isso com o ser humano? Isso é um desrespeito, o direito dele. Eu posso não querer fazer isso. A pessoa nasceu saudável, vai viver em hospital com agulha, com injeção, com operação. Então, isso é o que se faz hoje de rotina. Então, esse teste, a mãe com 39 anos, eu tive meu terceiro filho com 39 anos. Nem passou pela minha cabeça de fazer um exame desse. Eu foi de lente de contato, que eu sou míope, usava lente azul, porque eu perdi, achava bonito, né? Aí eu fui com a minha lente para enxergar o menino. Olha, se nascer com nariz de elefante ou né, orelha de tamanduá, eu quero, é o meu filho. Mas, eu digo, por exemplo, desculpa interromper. Quando a mãe vai ter um filho de fertilização in vitro, eu não posso escolher? É como se fosse por acaso, como se fosse na fecundação? Como é teu nome? Otávio. Otávio. Eu não estou dizendo que não pode. Não, eu sei, justamente. Eu não falei não pode, eu não falei não faça. Só estou dizendo que tudo é lícito, como disse o apóstolo Paulo, mas nem tudo convém. Eu vou responder, né? Aí o seguinte, e aqueles embriões que vão ficar lá, como as clínicas estão com um monte de bebês congeladinhos lá dentro. Isso é uma coisa que está acontecendo hoje. Então não são meus filhos? Mas da mesma forma que se você escolhesse um embrião saudável, entre aspas, se você escolhesse um embrião que tivesse algum tipo de problema também, entre aspas, o outro também ia ficar lá. Então... Pois é o que estou fazendo. A doutrina espírita explica bem direitinho lá. Na verdade, o planejamento reencarnatório, começamos, olha, veja Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Essa seleção, essa escolha, ela é feita pela espiritualidade superior. Cada caso é planejado. Agora a minha compreensão, tá certo? Agora a resposta é a minha pessoal. O que eu entendo? O que eu interpreto? Quanto mais eu sei, mais sei que eu não sei de nada. E eu não tenho a visão mais importante, que é a visão espiritual da minha história com a história dos meus filhos, dos meus familiares. Então eu não tenho evolução espiritual, nem embasamento para fazer uma escolha, para selecionar nem o sexo do bebê, porque tudo aquilo já está sendo feito pelo plano espiritual. É feito. O que André Luiz fala no mundo maior? Que quando ele fala, e em vários momentos, no Evolução em Dois Mundos também, que quando você escolhe o sexo, ele não fala assim, ele fala, mas você vai entender, porque há muito mais no que não é dito do que no que se diz. Quando eu escolho, eu quero que nasça um menino, mas aquele espírito, eu boto ali um espermatozoide Y, porque hoje você pode fazer isso no laboratório. Mas o espírito é um psiquismo feminino e eu vou interferir indevidamente, sem condições, porque a interferência ela vai atrapalhar aquele projeto reencarnatório. Não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar. Também tem outra situação. Esses procedimentos, essas experiências que fazem, esses congelamentos de embriões e tudo, não está também servido, não usam para
desenvolvimento da ciência. Perfeitamente. Né? Isso que eu ia dizer. Então, Tudo tem a permissão de Deus. Tudo tem, e a ciência, o médico, a medicina, é instrumento de Deus. Daí a necessidade da reflexão para que eu possa assumir a responsabilidade dos meus atos. Porque, inclusive, a história, na situação, por exemplo, no caso do Antônio, que vai salvar a vida do outro, que aconteceu recentemente, né? Da criança ter doado a medula para o irmão que estava doente, para morrer com leucemia e tudo. Então, a irmãzinha foi quem doou a medula. Quer dizer, isso é um avanço Bom, Mas- positivo. Positivo para o lado do doente. Será que o doente quer? E será que quando aquela pessoa crescer, ela vai... Porque é muito doloroso, você tem que se internar para doar sua medula, se hospitalizar. Será que aquele espírito vai ficar satisfeito com essa história? Entendeu? É isso que a gente deve... Até que ponto... Porque pai e mãe não são proprietários dos filhos. São responsáveis, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles têm responsabilidade. Mas não é tanto que o médico, testemunho de Jeová, está morrendo, tem que transfundir. O médico vai responder se ele não fizer a transfusão, se tiver risco de morrer, né? Então, o pai não é proprietário do filho, não. Mas isso não causou a evolução da medicina? Olha, A males que vem Não para tinha ficado parado se não Nosso tivesse Senhor chegado a- recicla tudo. Eu não estou dizendo que não faça. Eu não estou dizendo que eu não faria. Não sei se eu faria se eu tivesse um filho nessa situação. Mas eu estou dizendo que eu tenho que assumir a responsabilidade. Para depois, o espírita não pode dizer que não sabia. Não, eu sei, estou entendendo. Né? Aí, assim, eu vou ter que me relacionar com aquele espírito, explicar para aquele filho, olha, eu fiz. E aqueles que eles matam no laboratório, porque a gente não sabe da história toda, não. Entendeu? A gente não sabe da história, a história é muito mais... E hoje, e também assim, com essa visão de mundo materialista, na Índia tem ilhas de fertilidade. Hoje você já pode pagar para a mulher gestar. Eu estou aqui, olha, meu corpo, uma sílfide. Então eu quero ter um filho, mas eu não quero perder 1 centímetro da minha forma. Aí o que eu faço? Pago uma gestante, uma mulher, escolho e vou lá e ela vai passar os 9 meses grávida do meu filho, do meu e do meu parceiro, e eu vou ficar assistindo a gravidez ali, bem bonitinho. Mas isso se faz de rotina, você pode fazer. Aí se compra nos Estados Unidos, mais de $15 mil, você compra óvulos. Aí a escolha, a seleção, o mais caro, se a mulher for branca, alta, se ela tiver uma nota assim, bem alta no Enem deles, né? Entendeu? E for protestante, de descendência germânica, aí é mais de $15 mil. Tem gente que vende para tirar férias. É isso que eu estou dizendo, o negócio, a coisa tá... Isso aí que eu falei não é nada do que está acontecendo ainda, entendeu? Então assim, eu quero vou passar as férias agora na Tailândia, sei lá onde. Aí vai lá e dá os óvulos. Tem um Ben Saisley que já doou, já tem mais de 150 filhos. Você compra os espermatozoides na internet. Entendeu? Na cidade que ele mora tem mais de 150 filhos. Quer dizer, irmão junto com irmã. A coisa tá o samba do crioulo doido. Hoje pode tudo. Vai chegar um ponto que vai ter irmão casando com irmão. Já tem. Aqui em Fortaleza, o irmão que descobriu. Esse daí foi porque o pai pulou a cerca. Que namorava era com a irmã. até pelo avançado da hora, pedir pro pessoal Parar as desculpas por conta que o assunto é interessante, a gente quer sempre perguntar mais. E pedir à doutora Eliane que faça a nossa prece de encerramento. por favor. Então tá. Então vamos. Palmas para a noite, para a doutrina espírita, né? Para nosso aniversariante de amanhã. Kardec, né? Então vamos pensar no nosso Senhor Jesus. E nesse ambiente de luz e de paz, vamos acompanhar mentalmente a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra, em todo o universo, santificado seja o teu nome e louvor de todas as criaturas.
Venha a nós o teu reino de amor e misericórdia, e que a tua vontade justa, soberana e sábia faça-se acima dos nossos desejos, aqui na terra e nos círculos espirituais. O pão do espírito e do físico dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam com esquecimento de todo mal. Não nos deixes cair diante das tentações que são consequências das nossas imperfeições, mas livra-nos de todo mal, principalmente do mal que existe em nós, porque só em ti brilha a luz do amor, da paz e da justiça por todo sempre. Ave Maria, cheia de graças e de doçuras, entre as mulheres sois bendita, e bendito é o fruto divino do vosso ventre, nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus, abençoa todos nós agora em todas as nossas horas. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Pedimos que abençoes a toda a humanidade, todos os seres, todas as criaturas. Abençoe especialmente essa casa, todos que aqui estão encarnados e desencarnados. Abençoa os nossos familiares, ajuda-nos a nos evangelizarmos, a nos educarmos, a nos melhorarmos, que possamos caminhar com Jesus, por Jesus e para Jesus. E fica, Senhor, conosco, dá-nos tua bênção e proteção, porque sem ti nada somos e nada podemos. E em nome de Deus, o nosso Pai Supremo, em nome de nosso Senhor Jesus, o Cristo, em nome de nossa amada Mãe Maria Santíssima, em nome dos nossos anjos de guardas e guias protetores, e muito especialmente em nome dos mentores desta casa, pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Foi ótimo, e eu acho que ela merece outro palco.